A terra que guarda sementes, um romance do sertão paraibano. O sol do meio-dia no sertão paraibano não pede licença. Ele desce vertical, sem sombra, sem piedade. Queima a terra vermelha até rachar. Queima a pele até doer. Queima o ar até ele ficar parado, pesado, quase impossível de respirar. Naquele tipo de calor, até os lagartos se escondem debaixo das pedras e os pássaros somem do céu como se tivessem vergonha de voar. Mas antes de começarmos, comenta de qual cidade você está ouvindo esse relato e não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa ouvir mais histórias como essa. Vamos lá! João Batista conhecia esse calor desde menino. Havia crescido nele, trabalhado nele, envelhecido nele. Tinha 35 anos e um corpo marcado pelo sol. Pele escura, mãos grossas, olhos levemente apertados de tanto espiar o horizonte. Era um homem feito pelo sertão, moldado por ele, como o barro é moldado pela mão do oleiro. Naquele dia, ele voltava do pasto montado na mula velha, arrastando o passo devagar porque a mula também sentia o calor e reclamava com as orelhas. As cabras já estavam recolhidas desde cedo. A plantação de milho aguardava as nuvens que prometiam, mas não chegavam. E João ia pensando no almoço, feijão com farinha, talvez um pedaço de rapadura, quando avistou a figura na estrada. Primeiro achou que era uma ilusão. O calor faz isso no sertão, faz a gente ver água onde não tem, ver sombra onde o sol é bravo demais. Mas a figura continuava lá, movendo-se devagar, pequena contra o tamanho enorme do céu e da caatinga. João parou a mula. Era uma mulher. Caminhava descalça pela estrada de terra batida, os pés pisando nas pedras miúdas como se não sentisse mais. Carregava uma trouxa pequena amarrada num pano, pendurada no braço. E o ventre estava grande, redondo, de grávida perto do fim. Ela usava um vestido desbotado de chita, molhado de suor nas costas e nos ombros, e o cabelo escuro estava preso com um pedaço de barbante que escapava em mechas pelo rosto. João desceu da mula sem saber direito por quê, apenas desceu. "Moça!" ele chamou, e a voz saiu rouca porque ele não falava com ninguém há 3 dias. Ela parou. Virou devagar, como se cada movimento custasse alguma coisa. Os olhos eram escuros e fundos, e tinham dentro deles aquela expressão que João reconheceu imediatamente. Não porque já havia visto antes nessa mulher, mas porque conhecia aquele olhar de outro lugar. Era o olhar de quem está no limite, e ainda assim não pediu ajuda a ninguém porque aprendeu que pedir não adianta. Era o olhar que ele mesmo tinha no espelho nos meses depois que os pais morreram. "Eu não estou pedindo nada", ela disse logo, antes que ele falasse qualquer coisa. A voz era firme apesar do cansaço. "Tô só passando." "Passando para onde?" João perguntou, olhando a estrada nos 2 sentidos. Não havia nada, só caatinga, poeira e aquele silêncio imenso do meio-dia. "Aqui não tem cidade antes de 40 quilômetros." Ela não respondeu de imediato. Abaixou o olhar para os próprios pés. João olhou também. Os calcanhares estavam rachados, com cortes pequenos das pedras, e havia um roxo no tornozelo que contava uma história de caminhada longa demais. "Como é seu nome?" ele perguntou. Ela hesitou. "Maria. Maria dos Santos Oliveira." "João Batista," ele respondeu. "Tenho uma fazenda aqui pertinho, uns 500 metros por essa estrada. A senhora pode descansar, tomar água. Não precisa ficar se não quiser." Maria olhou para ele, olhou com aquela atenção cansada de quem passou tempo demais aprendendo a ler intenções nos olhos dos outros. João não desviou o olhar, não porque fosse corajoso, mas porque não havia nada a esconder. O que estava no rosto dele era exatamente o que era. Um homem sem jeito, sem maldade, simplesmente preocupado com uma mulher grávida no meio do calor. "Só para descansar," ela disse por fim. A fazenda era pequena e simples, como as mãos que a mantinham. Uma casa de taipa com telhado de barro, varanda de chão batido, uma janela de madeira que não fechava direito.
Dentro, a sala tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma lamparina. O cheiro era de madeira velha, de querosene e de terra. O quintal tinha uma mangueira enorme que jogava sombra sobre metade da casa. Essa sombra era o maior luxo do lugar. João aqueceu água, fez um chá de erva cidreira que sua mãe sempre dizia ser bom para tudo. Cortou uma fatia de queijo e trouxe farinha numa tigela. Maria sentou na varanda, na sombra da mangueira, e comeu sem cerimônia, com aquela fome que não tem vergonha, porque passou da vergonha faz tempo. Seu marido sabe onde a senhora está? João perguntou, sentado na outra cadeira, olhando para o horizonte para não parecer que estava olhando para ela. O silêncio que veio depois da pergunta durou tempo demais. Meu marido morreu, Maria disse. Faz 2 meses. João não disse nada. Não havia nada para dizer que não fosse vazio. Acidente. Ela continuou com a voz plana, de quem contou a história várias vezes e agora recita mais do que sente. Carroça carregada, cavalo assustou, ele caiu embaixo da roda. Foi rápido, pelo menos. Ela parou. A família dele me botou para fora da casa da mesma semana. Disseram que eu trouxe azar, que não me deviam nada porque o filho não era registrado ainda. E a sua família? Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Meu pai casou de novo. A madrasta nunca me quis perto. Faz quase 10 anos que não tenho contato. João ficou olhando para a mangueira. Uma corruíra pousou num galho e ficou ali, quietinha, como se também estivesse escutando. A senhora pode ficar no quarto dos fundos, ele disse. Era o quarto dos meus pais. Tem uma cama de verdade, colchão de palha, é limpo. Fica aqui até o bebê nascer. Depois a senhora decide o que quer fazer. Maria virou o rosto para ele. Dava para ver que ela estava pesando aquilo, medindo, procurando a armadilha. Por quê? Ela perguntou diretamente. O senhor não me conhece. João pensou um instante. Não era homem de discurso. Porque a senhora está com os pés cortados, grávida, no meio do nada, no pior calor do ano, ele disse. E porque eu tenho quarto sobrando. Ela ficou um tempo em silêncio. Depois olhou para o ventre. Passou a mão sobre ele com um gesto tão natural e tão cheio de amor que João desviou o olhar de vez, com aquele aperto no peito que ele não sabia bem nomear. Tem uma coisa que preciso que o senhor saiba, Maria disse de repente. João esperou. Eu não sou mulher fácil. Não sou daquelas que ficam devendo favor. Se eu ficar aqui, eu trabalho, eu ajudo, eu pago de algum jeito. E se qualquer coisa acontecer que eu não queira, eu vou embora sem precisar de explicação. Tá bom, João disse. Tá bom assim? Tá bom assim. Ela assentiu. E por um segundo, apenas um segundo, alguma coisa passou pelo rosto dela, que não era exatamente sorriso, mas era parente próximo. Uma leveza, pequenininha, rápida, mas real. Naquela noite, enquanto Maria dormia no quarto dos fundos, João ficou sentado na varanda, ouvindo os grilos e olhando para o céu imenso do sertão. As estrelas ali eram diferentes das estrelas da cidade. Mais perto, mais cheias, como se o céu fosse um pano estendido com furos de luz. Ele ficou pensando na própria vida, nos 35 anos, na casa silenciosa, nas cabras, no milho, nas semanas que passavam umas iguais às outras como páginas em branco. Ficou pensando que há muito tempo não ouvia outro ser humano respirando dentro de sua casa, e que esse som, aquele som simples e esquecido de outro ser humano, dormindo no quarto do lado, fez a casa parecer maior por dentro do que era por fora. Ele não sabia ainda o que aquilo significava, mas algo havia mudado naquele meio-dia de calor bravo, naquela estrada vermelha de poeira. Algo havia chegado, e a fazenda, pela primeira vez em muitos anos, parecia estar esperando. Capítulo 2.
Raízes que crescem devagar. Nos primeiros dias eles mal se falavam, não por falta de educação. Era mais como dois animais silvestres que se encontram num espaço pequeno e precisam aprender o cheiro um do outro antes de decidir que não há perigo. Maria acordava cedo, antes do sol, e quando João saía para o pasto, ela já tinha o fogão aceso e o café coado. Ele entrava, tomava o café de pé, dizia obrigado com um aceno de cabeça e saía de novo. Era pouco, mas era mais do que João tinha tido em anos. Maria, por sua vez, descobriu que trabalhar com as mãos acalmava alguma coisa dentro dela. Havia tanto dentro daquela cabeça: a imagem do marido, a cena da família que a expulsou, o medo do parto sem hospital, o peso de não saber o dia de amanhã, que o movimento físico era o único jeito de segurar tudo no lugar. Ela varria a casa com um capricho que o chão de terra batida nunca tinha visto. Reorganizou a cozinha. Remendou uma rede que estava pendurada há anos sem uso. Numa tarde, João chegou em casa e encontrou ela sentada debaixo da mangueira, remendando com agulha e linha grossa a camisa de trabalho dele que estava rasgada nas costas há tanto tempo que ele já nem via mais o rasgão. Ele ficou parado na beira do quintal olhando, sem saber bem o que fazer com aquela imagem. "A senhora não precisava", ele disse. "Eu sei", Maria respondeu, sem levantar os olhos da costura. "Eu quis." João entrou em casa sem responder, mas quando voltou para a varanda mais tarde, ele trouxe 2 copos de suco de umbu que havia feito com as frutas que colhera no mato, e colocou um do lado de Maria sem dizer nada. Ela pegou o copo, bebeu e disse, quase para si mesma, "Faz tempo que não tomava umbu. Tem muito aqui no sertão. Eu sei, cresci com ele, só fui esquecendo." E ficaram assim lado a lado, bebendo o suco azedo e doce ao mesmo tempo, olhando o fim de tarde pintar o céu de laranja sobre a caatinga. Os grilos começavam a cantar lá no fundo, uma cabra berrou no curral, o vento trouxe cheiro de terra seca. Foi nessa tarde que eles começaram a falar de verdade. João contou dos pais, pai vaqueiro como ele, mãe que fazia queijo e bordava nas noites. Que os 2 morreram com 3 meses de diferença. A mãe, primeiro de febre, o pai, depois de um desgosto que não tinha nome de doença, mas que todo mundo no sertão reconhecia. Que João tinha 17 anos e ficou sozinho na fazenda sem saber direito o que fazer, a não ser continuar o que os pais haviam começado. "O senhor nunca teve vontade de ir embora?" Maria perguntou. "Já tive", ele admitiu. "Mas essa terra é o que tenho. E eu sei cuidar dela. Não sei fazer muita outra coisa." Maria ficou em silêncio por um momento. "Tem gente que passa a vida toda sem saber fazer uma coisa com capricho", ela disse. "O senhor sabe. Isso é mais do que parece." João olhou para ela de lado. Ela estava com o rosto virado para o horizonte, e a luz do fim de tarde pegava no perfil dela. O nariz, a boca, o ventre grande. Havia qualquer coisa naquela imagem que era difícil de olhar e difícil de desviar ao mesmo tempo. Ele desviou. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajeitando como água que encontra o caminho. Pela manhã, João cuidava das cabras e da plantação. Maria cuidava da casa. No almoço, os 2 comiam juntos na mesma mesa, às vezes em silêncio, às vezes com conversa miúda. À tarde, enquanto o sol ardia, descansavam cada um no seu canto. À noite, sentavam na varanda até a lamparina precisar ser apagada. Foi numa dessas noites que João falou a coisa que ele nunca havia dito a ninguém. Não foi planejado. Veio como essas coisas às vezes vêm, no meio de uma conversa sobre outra coisa, quase de lado, quase sem querer. Maria havia perguntado por que ele não tinha casado. Era uma pergunta direta, do jeito dela, sem rodeio. João ficou um tempo calado. Os grilos cantavam, a lamparina chispava. "Nunca aconteceu", ele disse por fim. "Nunca aconteceu por quê?" Ele demorou tanto que Maria já estava prestes a mudar de assunto. "Sou muito tímido."
Ele disse. Sempre fui. E depois que fiquei sozinho aqui, foi ficando mais difícil. As mulheres da região casavam cedo, tinham a vida delas. E eu fui ficando. Ele parou, respirou fundo. A verdade é que eu nunca tive uma mulher. Nunca tive nada assim com ninguém. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela varanda. Maria não disse nada de imediato. João ficou olhando fixo para o chão, com uma vergonha velha e pesada que ele carregava há tanto tempo que havia se acostumado com o peso. "Por que o senhor me contou isso?" Ela perguntou com a voz suave. "Porque eu quero que a senhora saiba que eu não tenho segundas intenções", ele disse, "que minha ajuda é do jeito que parece ser, que a senhora pode dormir sossegada aqui." Maria ficou olhando para ele por um tempo longo. "Eu já sabia disso", ela disse por fim, "desde o primeiro dia. Tem homem que a gente aprende a conhecer rápido, por experiência ruim, e tem homem como o senhor, que a gente também aprende a conhecer rápido, mas por outro motivo." João não soube o que responder. Então, não respondeu nada. E aquilo foi suficiente. Mas foi naquela mesma semana que os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro foi o seu Dirceu, que morava a 2 quilômetros, que veio com o pretexto de devolver uma enxada emprestada e ficou olhando a casa com olhos miúdos, cheios de pergunta. Depois foi a dona Neuza, que trouxe um pote de doce de leite e ficou na varanda 40 minutos fazendo perguntas disfarçadas de conversa amigável. João respondeu tudo com paciência e poucas palavras. Maria ficou dentro de casa. Mas à noite, quando estavam na varanda, ela disse: "Eles vão falar. Já estão falando." "Que falem", João disse. "Não é simples assim. Você tem vida aqui. Tem nome. Eu sou uma estranha." "Você não é estranha", ele disse. E falou sem pensar, direto, como as coisas verdadeiras às vezes saem. "Você é visita que ficou. Tem diferença." Maria ficou quieta. Passou a mão no ventre com aquele gesto de antes. E João, sem saber exatamente por quê, sentiu que havia dito a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Capítulo 3. A tempestade que abre portas. A chuva chegou na madrugada de uma quinta-feira sem avisar. No sertão, quando a chuva resolve aparecer, ela não vem timidamente. Vem de uma vez, com todo o peso que guardou durante os meses secos. Primeiro o vento, que sacudia as janelas de madeira com uma força que parecia raiva. Depois, o trovão, que rolava pelo céu como pedras gigantes sendo arrastadas. Depois a chuva, grossa, pesada, batendo no telhado de barro com um barulho tão alto que abafava tudo. João estava dormindo quando ouviu. Não era a chuva. Era uma voz chamando seu nome. Ele se levantou no escuro, encontrou a lamparina. Acendeu. Abriu a porta do quarto e viu Maria no corredor, de pé, com uma mão na parede e outra no ventre, o rosto branco. "Tá doendo", ela disse. E a voz não tinha o firme de sempre. "Não é a hora. Ainda não é a hora, mas está doendo de um jeito diferente." João não entrou em pânico, mas o coração disparou. "Vamos pro quarto", ele disse. Devagar. Ele a ajudou a se deitar. A chuva não parava. Os trovões sacudiam as paredes. A luz da lamparina tremeu 3 vezes antes de se firmar. "Eu preciso ir buscar a Dona Zefinha", ele disse. Dona Zefinha era a parteira, morava a 6 quilômetros de estrada de terra. "Com essa chuva, a estrada vai virar lama em meia hora", Maria disse. "Eu sei. Você não vai conseguir passar na mula." João ficou parado. Ela tinha razão. Ele conhecia aquela estrada. Com chuva forte, havia 2 trechos que viravam córrego, impossíveis de cruzar à noite. E o tempo que levaria para ir e voltar a pé, na escuridão, na chuva. "Como está a dor?" ele perguntou. "Vai e volta, mas não está forte. Acho que não é agora ainda. Acho. Você sabe alguma coisa de parto?" "Sei o que toda mulher do interior aprende vendo as outras. Não muito."
Ela parou. Você sabe alguma coisa? Sei de cabra e de gado, ele disse, sério. Maria ficou olhando para ele por um segundo. Depois, apesar de tudo, deu uma risada baixa e curta que saiu como um alívio. Meu Deus, ela disse. Desculpe. Não, foi bom rir. João puxou a cadeira de madeira que havia no quarto e sentou do lado da cama. A chuva continuava. O trovão rolou de novo, mais longe agora. A lamparina jogava sombras nas paredes de taipa. Você pode contar alguma coisa, Maria disse. Para me distrair, João pensou. Não era homem de histórias. Mas começou a falar sobre o pai. Sobre uma vez que o pai havia ficado preso numa tempestade igual a essa, longe de casa, e chegou no dia seguinte completamente encharcado, carregando 2 pintinhos que havia encontrado no caminho, com medo de que fossem morrer na chuva. A mãe tinha reclamado, mas criado os pintinhos. Eles cresceram e ficaram no quintal anos. O pai chamava um de Trovão e o outro de Relâmpago. Maria ouviu com os olhos fechados, a mão no ventre, respirando devagar. A dor foi diminuindo ao longo da madrugada. Não era parto. Era o bebê se movendo, se posicionando, aqueles avisos que o corpo dá quando está se preparando. Maria conhecia bem o suficiente para saber a diferença, mas o susto havia sido real. Por volta das 3 da manhã, ela estava mais calma. A chuva havia virado uma garoa fina e constante. Os trovões foram embora. João, ela disse, os olhos ainda fechados. Tô aqui. Você ficou a noite toda. Fiquei. Você podia ter ido dormir. O perigo passou. Eu sei. Silêncio. Obrigada, ela disse. E aquela palavra, naquele tom, carregava mais do que obrigada. Carregava uma porção de coisas que ela não sabia ainda como dizer. Quando o sol nasceu, a terra estava vermelha e brilhante de chuva. O ar cheirava a mato molhado, a barro, a umidade de coisa viva. As cabras berravam no curral querendo ser soltas. Um sabiá cantava em algum lugar que João não via, mas reconhecia a voz. Maria estava sentada na varanda, tomando o chá que João havia feito, olhando o quintal encharcado, o céu limpo que a chuva havia deixado. Quando esse bebê nascer, ela disse, eu não sei o que vai ser de mim. João sentou na outra cadeira. Ficou um tempo olhando para o mesmo horizonte que ela estava olhando. Você pode ficar aqui, ele disse, e a voz saiu diferente, mais firme, mais decidida. Eu tô falando sério, não por pena, não porque é obrigação. Ele pausou. Eu gosto de você aqui. Essa casa ficou diferente desde que você chegou. Ficou mais, ele procurou a palavra, viva. Maria não respondeu imediatamente. Você sabe o que está dizendo? Ela perguntou com a voz quieta. Sei. Eu tenho filho de outro homem. Eu sei. Eu tenho passado, tenho peso, tenho complicação. Todo mundo tem, ele disse. Eu também tenho. É só que o meu ficou trancado dentro de casa porque não tinha para quem contar. Maria ficou olhando para ele. João não desviou. Eu gosto de você, Maria, ele disse simplesmente. E sei que você está passando por muita coisa. Não estou pedindo nada agora. Só estou dizendo o que é. Ela ficou um longo tempo em silêncio. O sabiá cantou de novo. O sol subia devagar sobre a caatinga encharcada. Me dá um tempo, ela disse por fim. Deixa eu colocar esse filho no mundo primeiro. Pode levar o tempo que precisar, João disse. E voltaram ao silêncio. Mas era um silêncio diferente de todos os outros que tinham compartilhado. Era um silêncio cheio, pesado de coisas ditas, de coisas ainda por dizer, de uma coragem pequena e enorme ao mesmo tempo que os dois estavam aprendendo a ter um pelo outro. Capítulo 4. O nome que a gente dá para o que fica a menina nasceu numa sexta-feira de manhã, quando o sol já estava alto, mas antes do calor ficar bravo. Dona Zefinha chegou 2 dias depois da tempestade, quando a estrada abriu.
Era uma mulher pequena e rápida, de mãos trabalhadoras, que havia aparado quase 100 bebês no sertão e não ficava nervosa com nada. Ela examinou Maria, disse que estava tudo certo, que o bebê estava bem posicionado e ficou na fazenda esperando. João ficou do lado de fora o tempo todo, sentado na varanda, com o chapéu nas mãos, revirando a aba sem parar. Ouvia os sons da casa e não conseguia ficar quieto. Levantou 3 vezes sem motivo. Foi até o curral uma vez. Voltou. Bebeu um copo d'água que não tinha sede. Quando o choro da menina rasgou o silêncio da manhã, João ficou parado, sem conseguir se mover por um momento. Era um choro pequeno, forte, com muito pulmão. Um choro de quem chegou decidido. Dona Zefinha abriu a porta do quarto e fez sinal para ele entrar. Maria estava deitada, exausta, com o rosto suado e os olhos brilhando de uma coisa que João nunca havia visto de perto. Aquele brilho específico de mãe que acabou de parir, que é cansaço e alegria e alívio e amor, tudo ao mesmo tempo, misturado de um jeito que não tem nome, mas todo mundo reconhece. Ela estava segurando a menina. A menina era pequena, enrolada num pano branco, com o rosto enrugado e os olhos fechados. Os punhos estavam cerrados dos 2 lados do rosto, como se estivesse se preparando para lutar com o mundo. "Vem ver", Maria disse com a voz rouca. João se aproximou devagar, olhou para a menina, e aconteceu dentro dele uma coisa que ele não esperava. Uma espécie de abertura, como quando a terra racha depois da chuva e a semente que estava enterrada finalmente encontra o caminho para cima. Ele nunca havia segurado um bebê na vida. "Pode pegar", Dona Zefinha disse do jeito prático que ela tinha. João olhou para Maria. Ela assentiu. Ele pegou a menina com as mãos grandes e calejadas, com muito mais cuidado do que usava com qualquer coisa na sua vida. Segurou ela no braço, do jeito que Dona Zefinha mostrou. A menina se remexeu, fez um barulhinho e depois ficou quieta. João ficou olhando para aquele rosto pequenininho por um tempo que não sabia dizer quanto foi. "Ela vai se chamar Esperança", Maria disse. "Já decidi." João ergueu o olhar para ela. "É um nome bonito", ele disse. "É o que ela é." Ele olhou de volta para a menina. Esperança. Ela havia apertado um dos dedos dele, o dedo mindinho, que era o único que cabia naquele punho pequeno, e não soltava. João Batista, homem do sertão, homem de poucas palavras, homem que havia passado a maior parte da vida aprendendo a não precisar de nada, ficou ali parado, com o dedo preso naquele punho minúsculo, e sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que não queria sair do lugar onde estava. 3 semanas depois, numa tarde de domingo, João a encontrou na varanda. Esperança dormia dentro, na caixinha improvisada que João havia forrado com pano macio. O quintal estava quieto. O sol batia de lado, desse jeito do fim de tarde que faz tudo ficar com cor de mel. João se ajoelhou. Não foi dramático. Não havia anel, não havia discurso ensaiado. Havia apenas ele, de joelho no chão de terra batida da varanda, com o chapéu na mão e um nervosismo no rosto que ele não tentou esconder. "Maria", ele disse, "eu não sou homem de muita palavra. Você já sabe disso." Ele parou, respirou. "Mas eu sei o que sinto. E sei que desde o dia que você chegou nessa estrada, essa casa ficou inteira de um jeito que eu nem sabia que estava quebrada." Outra pausa. "Eu quero ser marido seu. Quero ser pai da Esperança. Não porque preciso de ninguém para completar nada, mas porque eu escolho você. Te escolho você a ela. Escolho essa vida que começou sem eu planejar e que é a melhor coisa que já aconteceu aqui dentro dessas paredes." Maria ficou olhando para ele. Havia lágrimas nos olhos dela. Ela não tentou esconder. "Você tem certeza do que está falando?" Ela perguntou pela última vez. "Nunca tive tanta certeza de nada", ele disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois abaixou os olhos, depois ergueu de novo e disse: "Sim, uma palavra."
pequena como semente, pesada como terra molhada. Eles casaram um mês depois, na igrejinha do vilarejo mais próximo, com Dona Zefinha como testemunha e o seu Dirceu como o outro, que havia parado de fofocar quando viu que não havia nada de torto naquela história. Havia apenas dois solitários encontrando o caminho um do outro. Décadas mais tarde, quando a fazenda havia crescido, quando havia mais dois filhos correndo pelo quintal, quando Esperança já era moça e carregava no rosto o mesmo jeito decidido da mãe, João e Maria costumavam sentar na mesma varanda de antes, nas mesmas cadeiras gastas pelo tempo. E às vezes os netos perguntavam como eles tinham se conhecido. João sempre deixava Maria contar. Ela contava da estrada, do calor, dos pés cortados, da trouxa pequena. Contava do café, do umbu, da tempestade, da lamparina tremendo na parede de taipa. E os netos ouviam com aquela atenção de quem sabe que está recebendo alguma coisa importante. Não só uma história, mas uma espécie de ensinamento que não tem nome, mas que fica. João ouvia a mulher contar e olhava para as mãos dela. Mãos que haviam remendado a camisa rasgada. Mãos que haviam segurado a lamparina na madrugada da tempestade. Mãos que haviam colocado esperança no mundo. As mesmas mãos que ele havia aprendido a segurar. No sertão paraibano, onde o sol não pede licença e a seca ensina a gente a guardar água para quando precisar, existe um tipo de amor que não começa com fogo. Começa com chá de erva cidreira, com suco de umbu, com uma cadeira puxada do lado de uma cama, com um dedo mindinho preso no punho de uma recém-nascida. Começa com alguém que estava no limite da estrada e alguém que resolveu descer da mula. E dura o tempo que a terra dura, que no sertão, apesar de tudo, é muito tempo, é quase sempre para sempre. Fim.